Vamos ler aqui a palavra de Deus, está aqui também, fica mais fácil aqui o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo, ou seja, o livro de Efésios, do capítulo 6, do versículo 11 ao 12. Atos a gente leu na quinta-feira passada, né? Que foi que nós lemos o texto que falava do que eu conversei com vocês ainda há pouco. Isso aqui aconteceu no mesmo lugar, o ensinamento foi dado na mesma cidade. Ele continuava tentando preparar as pessoas que moravam em Éfeso a lutarem, a batalharem, sabendo, acima de tudo, que a luta era uma luta espiritual, né? E aqui ele deu continuidade, passando um ensinamento, passando um treinamento para os irmãos que moravam lá, para que eles soubessem como lidar com as forças malignas, né? Na verdade, essa era a intenção. E ele pegou, deu uma palavra maravilhosa que eu vou tentar transmitir para vocês aqui. Diz assim, vamos ler juntos? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, está dizendo aí, este mundo tenebroso, amém? Podemos assentar. Essa palavra está aqui no livro de Efésios. Eu falei para vocês, na quinta-feira passada, que a cidade de Éfeso era uma cidade muito carregada, não foi isso que eu falei? Uma cidade muito pesada. Quando o apóstolo São Paulo foi até lá, na sua terceira viagem, eu falei para vocês que ele teve que impor as mãos sobre os irmãos, para os irmãos serem batizados com o Espírito Santo. Não é isso? Que ele chegou lá e perguntou, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Os irmãos que moravam aí disseram assim, não, a gente conhece até o batismo de João Batista. E nós lemos no texto que ele colocou a mão sobre as pessoas receberam o Espírito Santo, e ele, na verdade, preparou aquelas pessoas para a luta, preparou aquelas pessoas para a batalha, que era acirrada naquela cidade. E ele encheu aquelas pessoas do Espírito Santo, através da imposição de mãos e da oração, e Deus então começou a libertar pessoas ali, pessoas que estavam presas, pessoas que estavam amarradas, pessoas que estavam oprimidas, pessoas que estavam escravizadas pelas forças malignas, que simplesmente dominavam o lugar, por conta da forma que eles tinham de adoração, de adorar a deusa Diana, né, de ter um templo para ela e de serem totalmente envolvida com essa entidade. Havia então um domínio poderoso dessas forças espirituais malignas. Aí Paulo foi e começou um trabalho lá, o apóstolo Paulo. E ele começou a preparar as pessoas que estavam ali para aprenderem a lutar as suas próprias lutas e a batalharem as suas próprias batalhas. Isso é importantíssimo para nós. Nós temos então que entendermos, acima de tudo, que em determinadas situações nós estamos dentro de batalhas. Em determinadas situações nós estamos tendo verdadeiras guerras. E essas guerras não são guerras provocadas por seres humanos, é o que diz aqui no texto que nós lemos. Não é uma luta contra algo humano, porque ele diz assim, que não é contra a carne nem contra o sangue, tentando dizer para nós que não é contra seres igual a você, que tem uma estrutura de corpo igual à sua, mas são seres espirituais, que ele quis falar, que têm um poder de ataque, eles são letais. Quando eles atacam, eles vêm simplesmente para destruir a vida de qualquer pessoa. Se você parar para pensar, talvez você conheceu alguém que teve a sua vida destruída assim, de uma forma inexplicável. Essas forças induzem a assassinatos, induzem simplesmente a situações de destruição de vida de pessoas. Porque a Bíblia diz que eles são destruidores. A natureza é de destruição. E Paulo, escrevendo aos irmãos de lá, no texto que lemos, ele disse, olha, irmãos, ponham na sua cabeça, disse ele, no texto que nós lemos, que não é contra a carne que nós estamos lutando. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra um ser humano, disse ele. Mas é contra o quê? Contra os poderes e autoridades, ele falou. Forças que se reúnem
e que tem exatamente uma organização espiritual e que trabalha em prol exatamente de criar essas situações. Isso parece tenebroso, parece assustador, quando você pensa com respeito a essas coisas, mas existe muita coisa no mundo espiritual que nós não sabemos. Tem coisas que nem passa pela cabeça da gente. São coisas que são reveladas pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus. Um dos exemplos que nós temos de algo que nós não saberíamos nunca, se Daniel não tivesse escrito, não tivesse registrado, jamais a gente ia entender que os anjos de Deus, quando vêm trazer resposta de orações para nós, geralmente eles são confrontados por outros tipos de anjos. É a Bíblia quem diz isso. Quando Daniel fez um jejum de 21 dias, para obter uma resposta de Deus com respeito a uma revelação, a Bíblia diz que quando o anjo veio e apareceu para ele, o anjo apareceu para ele, diz a Bíblia, se explicando e dizendo: olha, Daniel, Deus ouviu a tua oração, foi o que o anjo falou. Desde o dia em que você decidiu aplicar o seu coração nas coisas de Deus e se envolver com Deus, sempre a tua oração é ouvida, o anjo falou. Só que quando eu vinha trazendo a resposta da tua oração, eu fui interpelado pelo príncipe do reino da Pérsia. Vocês sabem que a Pérsia hoje é o Irã. Em outras palavras, numa palavra que você entende, eu vinha para trazer a resposta da oração de vocês, mas o outro anjo, que não era um anjo de Deus, que era um anjo maligno, chamado de príncipe do reino da Pérsia, era um demônio que tinha autoridade sobre a Pérsia e que influenciava a Pérsia, que não tinha nenhum interesse que realmente fosse dado ao Daniel a revelação dos tempos futuros. O anjo disse: pois é, eu vinha e fui interpelado pelo príncipe do reino da Pérsia. Ele não queria deixar eu passar para trazer a resposta da tua oração. E nós ficamos guerreando durante 21 dias. Durante 21 dias a gente ficou numa batalha, no espaço, com certeza. Eu querendo passar e ele não deixando eu passar. Para eu poder passar, para te trazer a resposta dessa oração, foi necessário Deus mandar ajuda. Deus mandou um outro anjo para me ajudar. E esse anjo que veio me ajudar foi o arcanjo Miguel, diz a Bíblia. O arcanjo Miguel me ajudou e eu pude passar para poder te fazer entender tudo aquilo com respeito às coisas que vão acontecer no futuro. Isso está na Bíblia. Achou aí, Vitor? Entendeu? Está aqui. Tu colocou os versículos que eu falei? Então veja eu ver uma coisa. Foi necessário vir a ajuda do arcanjo Miguel para me ajudar, disse ele. Para vocês verem que não é uma batalha fácil. Esse anjo encontrou dificuldade para enfrentar um outro anjo maligno, pelo que diz a Bíblia. O anjo maligno impediu esse anjo de passar, diz a Bíblia. Por que esse anjo de Deus não conseguiu enfrentar esse outro anjo maligno, a ponto de ficar impedido durante 21 dias? Porque esse anjo era o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, segundo a Bíblia, não é um anjo de guerra, não é um anjo de batalha. A Bíblia diz que ele é um anjo que tem a função de levar os recados de Deus. Essa é a função dele. Quando Deus precisa dar um recado para alguém, se um dia Deus decidir mandar o anjo para falar com você, o anjo que vai aparecer é o Gabriel, porque sempre é ele da Bíblia que ia falar com as pessoas. Foi ele que falou em sonho com José, foi ele que apareceu para Maria, sempre é ele que aparece para poder dizer alguma coisa. Ele não é anjo de guerra. Ele é um anjo que tem a função de levar as notícias de Deus. Mas quem é um anjo de guerra, baseado pela Bíblia, é o arcanjo Miguel, diz a Bíblia. Ele é o anjo que Deus usa
quando precisa ir para a batalha. Se tem uma batalha e Deus precisa de um anjo para batalhar, o anjo que Deus usa é exatamente o arcanjo Miguel. Sempre que você vê ele lutando contra o diabo, sempre o anjo que vai é o Miguel. Tem um versículo no livro de Judas, é um livro bem pequeno de Judas, que a Bíblia diz que quando Moisés morreu, Deus pegou o corpo de Moisés e escondeu. Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Para que o diabo não visse e não pegasse aquele corpo, não desse um jeito de colocar no meio do povo de Israel. Aí o povo de Israel gostava tanto do Moisés, que era um mito, era um líder, eles poderiam querer andar com aquele corpo para cima e para baixo, fazendo daquele corpo um ídolo, então Deus escondeu. Só que a Bíblia diz que o diabo viu. E diz a palavra de Deus que o diabo queria ir lá para pegar o corpo do Moisés. Ele queria se apoderar do corpo. Alguns estudiosos da teologia falam, por exemplo, que ele queria fazer isso. Ele se achava com direito do corpo do Moisés, porque Moisés havia tirado a vida de um egípcio para defender um hebreu que estava quase sendo morto por esse egípcio. Alguns acreditam isso. E ele queria pegar o corpo, levar para ele e criar uma situação de dificuldade para o povo de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou o arcanjo Miguel ir lá resolver o problema. E o arcanjo Miguel foi até lá para poder disputar o corpo de Moisés. Diz a palavra de Deus na epístola de Judas. É uma epístola bem pequena da palavra de Deus. Esse Judas aí não é o Judas Iscariotes. Alguns dizem que é um Judas irmão de Jesus. Existiu muito Judas naquela época. Judas era um nome popular. Esse nome Judas significa louvor. Só que depois que o Judas Iscariote fez aquela barbeiragem lá, ninguém quer colocar o nome dos seus filhos de Judas, né? Porque ficou associado à traição. Mas o nome Judas significa louvor. Muita gente tinha esse nome de Judas. E na epístola de Judas fala, por exemplo, que eles disputaram o corpo de Moisés. Quando o arcanjo Miguel chegou lá, que viu o diabo tentando se apoderar do corpo, diz a palavra de Deus que o arcanjo Miguel, sabendo o perigo que esse adversário representa, ele não chegou lá falando muito, tentando peitar o diabo, que ele conhecia o perigo que o diabo representa, porque o anjo, ou seja, Satanás, tinha sido um anjo, tinha sido um arcanjo de Deus, antes de cair, diz a Bíblia. Ele era arcanjo de Deus. Tudo indica que ele era músico. Eita, era músico. Coisa séria dessa aí. Cadê o músico? Só que era lá do céu. Não sei qual era o instrumento que ele tocava, né? Mas ele era músico. E ele se rebelou. Se rebelou. Essa questão relacionada com essa rebeldia dele, tem muita coisa que se fala, né? Um dia desse eu li uma que eu achei super interessante, mas não sei se tem fortalecimento teológico, bíblico, né? Dizer que uma das razões pelas quais ele se rebelou foi porque Deus fez os seres humanos como a obra mais perfeita das mãos de Deus, a sua imagem e a sua semelhança, e Deus determinou que os anjos deveriam servir a esses homens que somos nós. Ele achou que aquilo ali era demais, ele ter que servir os homens, e ele não aceitou. É o que alguns falam, não sei se tem fortalecimento teológico a respeito a isso, mas tem até um bom sentido para a gente poder achar isso aí. Vocês estão entendendo? E o Miguel olhou para ele e disse: olha, que o Senhor te repreenda, falou assim para Satanás. Satanás saiu e o corpo de Moisés foi colocado em outro lugar, onde ninguém sabe até hoje onde foi colocado. Ninguém sabe. Deus escondeu o corpo. Quando eu falo isso para vocês,
Isso parece alguma coisa totalmente fora da nossa realidade. Isso é um mundo que a gente não conhece, é um mundo espiritual. Alguma coisa que está fora dessa dimensão que nós vivemos, mas que é revelado na palavra de Deus. É revelado na palavra de Deus para não deixar nós sem entendermos alguma coisa de tudo aquilo que acontece nos bastidores da vida espiritual. A gente vive uma realidade aqui, mas o mundo espiritual tem tamanha influência sobre as nossas vidas. Tem gente que quando tem necessidade de alguma coisa vai procurar seres espirituais, às vezes até maligno, para resolver seus problemas, pagando oferenda em busca de ajuda, porque acredita no mundo espiritual, acredita que existem realmente forças que vivem além dessa dimensão que nós vivemos. E Paulo sabia disso. Paulo tinha total conhecimento disso, que ele chegou sabendo que aquele ambiente que ele estava pregando era um ambiente dominado, que as forças estavam ali dominando aquele lugar. Ele chamou os irmãos e disse: olha, irmãos, vamos lutar, mas sabe que a nossa batalha não é contra humano não, disse ele. Não é contra alguém que tenha carne e sangue não, que tenha um corpo igual ao nosso, que tenha sangue correndo nas veias. Ele disse assim, mas são contra seres espirituais. Ele chamou potestade. O que é potestade? Estrutura de poder. Principado significa o quê? Governo. Alguma coisa que é organizada, que tem uma estrutura de poder, que tem um governo. Disso Paulo, é contra essas coisas que nós temos que lutar no mundo espiritual, nas regiões celestiais, ele falou assim. Quando ele fala regiões celestiais, ele fica dizendo que essas forças se movimentam fora do lugar onde nós estamos vivendo, apesar de ter influência onde nós estamos, mas é uma coisa celestial, disse ele. Ele disse, vocês têm que se preparar. Vocês então devem se preparar, por quê? Para poder estar preparado para lutar espiritualmente contra essas forças, disse ele, que existem e que têm um poder letal de ataque. Aí ele disse, pois é, e para poder lutar contra tudo isso, vocês têm que procurar usar a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia difícil, e depois de passar toda essa luta, você permanecer inabalável. Para você conseguir isso, disse Paulo, é preciso então você usar a armadura de Deus. Diga glória a Deus. Quem quer a armadura de Deus aqui, diga amém. Então vamos ver aqui sobre a armadura de Deus. Versículo 13. Só coloca o 13 aí. Olha o que ele recomenda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, resistido, batalhado com as armas espirituais que você pode receber de Deus, você permanecer firme e inabalável. Diga glória a Deus. Aí ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Ele pegou, como é que eu vou explicar para essas pessoas sobre a armadura de Deus? Ele pensou. Aí ele teve uma ideia interessante. Se fosse hoje, ele com certeza usaria um telão desse para poder explicar. Mas na época ele não tinha como pegar e dar uma explicação demonstrativa daquilo que ele queria falar. E ele pegou o exemplo do quê? Da roupa de um soldado romano. Ele pegou aquela roupa na cabeça dele e começou então a pegar cada peça daquela roupa e dar para eles ali presente o sentido espiritual de uma armadura espiritual, usando exatamente os implementos que era usado para poder preparar para a batalha um soldado romano. Aí ele pegou essa roupa aí. Ele pegou essa roupa que todo mundo conhecia, porque a região era dominada pelo Império Romano, havia soldado por tudo quanto era lugar, e as pessoas conheciam a roupa de um soldado romano. E ele pegou essa roupa do soldado romano
E começou a dar conotação espiritual para cada peça dessa roupa, para tentar explicar para nós exatamente isso, a importância dessas peças serem usadas no sentido espiritual, para que nós possamos então estarmos preparados para as batalhas, preparados para as lutas que inevitavelmente acontecem dentro de todo esse contexto espiritual que eu estou falando para vocês aqui. Aí ele começou, versículo 12, né? 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da... Eu acho que tu começou muito na frente, não? É aí mesmo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é cingir lombo com a verdade? Primeira coisa que eles usavam, que era muito importante, que segurava toda a estrutura, era um cinturão. Um cinturão que eles tinham. Cadê? Deixa eu ver. Esse cinturão aí, olha. Esse cinturão servia para segurar as armas, servia para poder segurar a estrutura da defesa do corpo. Ele disse, a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar a estrutura que vai sustentar tudo, que é cingir ou usar o cinturão da verdade. Por que ele falou? Porque você não tem como lutar a sua batalha sem a sustentação da verdade. A verdade, ela é fundamental, porque sem essa verdade, nada do que você vai usar aí vai realmente ter alguma função para poder te proteger. Qual é essa verdade que ele está falando? Essa verdade é Jesus Cristo. Porque lá em João 14,6, Jesus Cristo respondeu para Tomé, dizendo assim, olha Tomé, eu sou o caminho e o quê? A verdade e a vida. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, quando Jesus diz que eu sou a verdade, fica claro aí que você tem que estar envolvido com essa verdade que é Jesus Cristo, que é a sua principal sustentação dentro desse aparato de proteção e de ataque que ele está propondo que você venha usar. Aí ele disse, olha, vocês vão se cingir com a verdade. Depois que ele falou, depois da verdade é o quê? Esse verso aí? Estás, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestido o quê? A couraça da justiça. O que é couraça de justiça? Couraça era uma peça de couro que os soldados usavam aqui no peito. Essa couraça servia para protegê-lo. Quando alguém jogava uma flecha, batia naquele couro duro que eles usavam como proteção nessa parte vital do corpo. Era uma peça de couro, por isso que é chamado de couraça. Mostra uma couraça aí. Ele está procurando uma couraça para mostrar para vocês. E ele pega, couraça da justiça. Por que ele falou isso? Para você usar realmente essa armadura de Deus, você precisa de uma coisa importantíssima. Você precisa ser justificado. Diga glória a Deus. Quando você é justificado, você tem sobre você a couraça do justo, a couraça da justiça, que faz com que você realmente seja alguém que esteja inserido em todas as promessas de justiça, de proteção de Deus. Então, conhecer a verdade, se envolver com Deus, ser justificado, já é um instrumento de proteção dentro desse contexto de batalha espiritual. Couraça da justiça, era essa peça aí. O soldado usava isso aqui no corpo, e quando alguém tentava atingi-lo aqui, o que ia acontecer é que não atingia o seu corpo, porque batia nessa peça de couro. Ele está dizendo que está justificado por Deus, dá uma proteção por Deus, e para você estar justificado por Deus, é necessário que você pertença a Jesus, que você esteja comprometido com Jesus, que você seja de fato de Jesus. O fato de ser de Jesus dá para você a garantia de ter a couraça da justiça. Diga glória a Deus. Depois que ele falou da couraça da justiça, ele veio e diz,
e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, ele diz. Essa peça aqui, ele diz que você tinha que estar calçado com o evangelho da paz. Por que ele usou esse termo? Calçar os pés com o evangelho da paz. Para tentar dizer para mim e para você, que a única maneira de você não se perder, você sabe, por exemplo, para que é que servem os teus pés? Para levar você. Para onde você vai, o seu cérebro dá o comando e os seus pés levam você. E quando ele diz para você calçar os pés com o evangelho da paz, ele está nada mais, nada menos dizendo para você ser levado pelo evangelho da paz. Que seja o evangelho que te leve, que seja o evangelho que conduza a tua trajetória de vida. Porque tem gente que se deixa levar por todo tipo de invenção, por todo tipo de mania, por todo tipo de doutrina, e ele está dizendo o seguinte: se não for o evangelho de Deus para você, para poder te dar o direcionamento, não vai, porque você vai se perder. Mas se você estiver sendo levado pelo evangelho, você não se perde. Diga glória a Deus. Então que você seja levado pelo evangelho. Para ser levado por ele, você tem que alçar o evangelho da paz. Olha, ser levado pelo evangelho é importantíssimo. Porque você não cai em vento de doutrina. O evangelho te conduz, o evangelho te leva. Eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui está na palavra de Deus? Isso aqui realmente está fechado com o que disse Jesus? Não, então eu não vou. Ah, mas isso aqui eu posso ir por aqui, porque está no evangelho. Aí você se conduz pelo evangelho, você é levado pelo evangelho, e toda pessoa que é levada pelo evangelho, ele nunca se perde. Diga glória a Deus. Se você se deixa conduzir pelo evangelho de Deus, você nunca vai se perder. Porque o evangelho de Deus, que conduz você, sempre vai levar você para a direção certa. Amém? Aí depois que ele falou o evangelho da paz, ele veio tomando também sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O escudo serve de proteção. Quando você tem fé, ainda que o inimigo queira te atingir, a tua fé é um escudo para você, disse Paulo. É uma proteção para você. Sempre que eu prego essa pregação, eu já até preguei aqui, eu acho, já uma vez. Eu gosto de contar uma historinha que muita gente sabe, mas eu vou contar para vocês, porque ela é interessante. Para vocês entenderem o que é não ter o escudo da fé. Eu, quando eu era menino, lá na minha cidade, eu vivi numa época que não existia supermercado. Em todo lugar tinha mercearia e tinha taberna. Vocês já ouviram falar isso aí? Eu acho que ninguém é desse tempo, porque só eu mesmo, né? Era daquele tempo que a vida era assim. Você tinha uma mercearia numa esquina, tinha numa outra, e esse pessoal brigava para poder vender para você. Além de brigar para vender para você, você comprava. Antigamente era bem assim. Você tinha um caderno para você anotar tudinho para poder pagar no final do mês. Quem é desse tempo aí? Levante a mão. Eu pensei que era só eu que sou velho assim, mas não sou não. Tem muita gente que é desse tempo, né? A gente anotava aquilo ali tudinho. No final do mês você ia lá pagar aquilo que você anotava no caderninho. Vocês lembram disso aí? Era na taberna. Eu não sei como é que... Aqui chama mercearia, né? Mercearia. Na minha terra a gente chamava de taberna. Todo canto tinha uma. Esse negócio eu acho que começou a surgir mesmo para o final dos anos 70, começou a surgir supermercado. No final dos anos 70. Mas lá pelos anos 60, quando eu era menino, quase tudo era na taberna. Olha, a taberna tinha tudo. Na taberna acontecia tudo. Tinha tudo para vender, e lá que se construía todas as fofocas que você ouvia do bairro, era tudo na taberna. Tudo era lá. O pessoal ia beber e começava a contar a história, era lá que surgiam as fofocas, né? Eu me lembro disso, eu era garoto. E na taberna tinha uma coisa interessante.
Naquela época, um pouco mais antigo, as pessoas que são desse tempo, que eu sei que tem muita gente que não é, para ser desse tempo, tem que ser menino nos anos 70, 80, mais ou menos assim. Acho que nem no 80 mais não é mais. Você ia na taberna, tudo você comprava a retalho. A gente precisava de azeite, né, de óleo, né? A gente fazia o quê? A gente ia com a xícara lá na taberna e o camarada fazia aquela medida. Aí você trazia aquela xícarazinha com o maior cuidado para poder para comida, fazer a comida. Você precisava comprar manteiga. Como era que você comprava manteiga naquela época? No papelzinho. Você botava no papel, fechava e vinha com aquela manteiga para casa. Eu sei que tem muita gente que não sabia dessa história aqui. Quem não sabia disso, levante a mão. Ah, é só os novinhos aí. Pois era tudo assim. Você ia na mercearia, sempre tinha lá um camburão para vender querosene, porque às vezes as pessoas começavam a comprar fogão a gás, mas o gás era caro, ele deixava para cozinhar só no final de semana, o resto ia no querosene mesmo. Era cheio de balde, porque naquela época, essas mercearias eram cheias de balde, porque todo mundo quase tinha um poço em casa para poder tirar água. Era assim que as coisas funcionavam. E a gente comprava pão, vinha aquele pão enrolado no papel, né? Vocês lembram, né? Esse papel a gente não jogava fora. Esse papel era guardado com o maior carinho, porque ele tinha outra função. O papel que enrolava o pão, né? Não era como hoje, não. Era uma coisa assim, desse jeitinho assim. E eu morava numa rua que tinham 4 mercearias na esquina assim. Essas mercearias funcionavam até meio-dia elas fechavam. Quando dava 2 horas da tarde, elas abriam porque chegava o pão da tarde, quem tinha que comprar o pão para tomar café da tarde. Era desse jeitinho. E eu, menino, esperto, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu acho. Foi nos anos 60 isso. Tinha um português chamado Seu Alípio, que ele tinha uma mercearia numa esquina lá, mas ele tinha a maior treta com o outro sujeito que tinha a mercearia do outro lado lá, que era um brasileiro, que a gente chamava de baixinho. Eles brigavam entre si para ganhar lá a concorrência da vizinhança, e o português tinha um medo de feitiçaria, porque falaram para o português que o concorrente dele fazia feitiço para ele quebrar, para ele fechar, e ele tinha muito medo. Quando foi um dia, os meninos estavam brincando na porta da mercearia, a mercearia estava fechada, e jogaram uma terra lá na frente, na calçada da mercearia. E ele veio, abriu a mercearia 2 horas da tarde. Quando ele abriu a mercearia 2 horas da tarde, ele viu aquela terra. Que ele olhou aquela terra, ele recuou e ficou preocupado. E eu, menino, sentado na calçada que eu estava, aí ele me chamava de menino Paulinho. Menino Paulinho, vem cá. Eu com 10 anos, esperto. Eu estou desconfiado que essa terra aqui, ele falou para mim assim, é terra de cemitério, não é? Eu disse, por que, senhor Alípio? E eu sei que quem jogou essa terra de cemitério foi o baixinho, aqui que está fazendo feitiçaria para mim. Eu olhei e disse, olha, eu acho que é terra de cemitério isso aí. Quando eu falei isso, ele disse, vem cá. Me levou lá dentro da mercearia, preparou um balde, jogou mais ou menos 5 quilos de sal, mandou jogar água, mexer, e ele tinha muito medo. Ele dizia, vai lá e joga para mim. Eu pegava o balde de água com sal, jogava para ele na calçada e limpava a calçada todo dia para ele poder ficar sossegado com aquela água com sal, porque ele achava que a água com sal desfazia aquilo que ele achava que era o maligno que o outro tinha feito. Ele limpava tudinho. Aí quando ele acabava de limpar, ele tinha aquelas máquinas de picolé, daquelas que rodava aquela salmoura, toma um picolé, toma refrigerante, e começou a me dar as coisas, me dava merenda, tudo porque eu tinha feito aquele serviço. Aí não deu outro. Eu ia para casa, quando dava meio-dia, eu ia lá e jogava a terra tudinho. Eu jogava a terra, aí ficava esperando. Aí, quando eu via, ele abria a porta que ele via, ele se apavorava e me chamava, menino Paulinho, tu viu? Eu digo, eu vi. Ele jogou aí na porta. Olha, eu fiquei merendando com ele, né?
fazendo lanche com ele um tempão, porque ele tinha medo, ele era apavorado com isso, ele se assustava, ele entrava em pânico. Quando é que a pessoa entra em pânico assim? Quando ele não tem o escudo da fé. Vocês estão entendendo? Se você tem confiança em Deus e você tem fé e sabe que o escudo da fé está com você, alguém pode chegar e dizer: eu vou acabar com você, eu estou fazendo isso para você, eu estou fazendo aquilo para você. Você nem se preocupa, nem vai dormir em pé na rede por causa disso, ficar desesperado porque alguém falou alguma coisa. Por quê? Porque você tem fé que maior é o Deus que está com você. Amém? Quando você vê uma pessoa: não, eu estou com medo, perdeu a fé. Mas se você tem fé, eu vou fazer isso, faça. Faça e tente fazer para você ver se você vai conseguir ter resultado. E essa confiança, essa certeza da proteção de Deus, da fé que você tem nele, não te assusta, não te apavora, não coloca você em desespero, porque você sabe que você tem um escudo de Deus para você, que é proporcionado pela sua fé. Por isso que Paulo falando disse: o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que eram exatamente aquelas flechas que eram jogadas, que tinha fogo na ponta. Pode jogar, porque a fé não deixava a pessoa, ou não deixa a pessoa ser atingida. Diga glória a Deus. Isso é fé. A fé dá essa segurança para a gente. Porque a Bíblia diz que é maior o que está com a gente, maior o que está em vós do que o que está no mundo, diz a palavra. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você acredita nisso? Caiu mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí você vai vendo o que Deus fala. É um monte de coisa. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Eis que não cochila e nem dorme aquele que te guarda. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você se apega nesses detalhes e diz: eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei quem anda comigo, eu sei quem me guarda, eu sei quem me protege. E você fica tranquilo, porque você sabe que tem um escudo de proteção, que é o escudo da fé que você tem no poder de Jesus Cristo. Então essa fé ela é muito importante, ela serve como escudo. Olha o que mais ele disse. Está aí, escudo da fé. Verso seguinte. Já é? Isso aí tu pulou para o 12. O próximo. Tomai também o quê? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação e a espada do Espírito. Duas armas. Uma arma de ataque, outra arma de consciência. Amém? Coloca lá o capacete da salvação. Ele pegou o capacete para poder dar um entendimento. Onde é que fica o capacete? Na cabeça. E por que ele falou que é o capacete da salvação? Porque se existe uma coisa que você tem que ter, é certeza e consciência que você é salvo em Jesus Cristo. Quando você tem essa consciência, ninguém é capaz de trabalhar a tua mente para tentar te dar insegurança, porque você sabe quem você está servindo. Você sabe com quem você é envolvido. Uma das táticas do diabo é exatamente usar desse tipo de psicologia, de chegar e tentar convencer você para fragilizar você, para fazer você realmente recuar, para fazer você não acreditar que realmente as promessas de Deus é para você. Ele chega e diz: você é isso, você é aquilo, tu é tão falho, tu é tão pecador, tu acha que Deus vai proteger você, Ele não está mais contigo, Ele te deixou e tal, porque você é muito... Você tem que ter consciência, diga glória a Deus, consciência de que a salvação é tua. Pode quem quiser dizer que você não é salvo, pode quem quiser realmente duvidar daquilo com respeito a você, mas o importante é que você tem que estar consciente de que você é lavado e purificado no sangue de Jesus, e com Ele você tem compromisso, e que é dele que vem a salvação para você.
Ainda que alguém tente jogar na tua cara e julgar você, querendo duvidar sobre a tua salvação, você tem que ter certeza dela. Diga glória a Deus. E isso é aqui, ó. É na cabeça. Como a gente ouve pessoas que às vezes, não, aquele fulano ali não é salvo não, olha isso dele, começa a expor o defeito das pessoas. Mas a salvação é pela fé e pela graça, você tem que ter consciência disso. Então a primeira coisa é você ter consciência disso, ter certeza quem você é, e o nível de compromisso que você tem com Deus, e que você está comprometida com Ele mesmo, e que sobre você vem a salvação dEle, não porque você mereça, mas pela graça dEle na tua própria vida. Isso dá consciência, tem que ser na cabeça. Depois que ele falou isso, ele disse a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é essa aí, né? Que foi que ele falou? Que você pode fazer o quê com a espada do Espírito? Olha só. Que é a palavra de Deus. Para que é que serve espada? Para limpar a unha, é? Para esgravatar os dentes? Não. A espada serve para bater, amém? Para atacar. E a forma que você tem de atacar o inimigo é com a palavra de Deus. Um exemplo, vocês se lembram no dia em que Jesus foi tentado, quando ele estava jejuando? O diabo foi lá para jogar em cima de Jesus. Preste atenção, todas as vezes que Jesus rebateu o diabo, ele rebateu com a palavra de Deus. O diabo chegou lá e disse, se tu és o filho de Deus, rapaz, por que tu não transforma essas pedras em pães e come? A resposta de Jesus, parece que foi lá de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele já pegou a primeira lapada. Ele chegou e disse, olha, se tu és o filho de Deus. Ele falou para Jesus, por que que tu não te joga daqui lá embaixo? O diabo, ele é sem vergonha. Aí o que ele fez? Para poder dar veracidade ou dar realmente credibilidade das palavras dele, ele pegou o que ele jogou como tentação e recheou com um trecho da palavra de Deus. Ele foi e disse, por que que tu não te joga daqui lá embaixo? O que foi que ele disse depois? Porque está o quê? Escrito. Se ele falou que estava escrito é porque ele leu. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Quando ele falou isso, ele citou para Jesus o quê? Um trecho do Salmo 91. Um trecho do Salmo 91. Vejam bem, é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes tem pessoas que gostam do Salmo 91 como um amuleto, porque pensam, não, o Salmo 91 protege a gente. Tem gente que fala assim. Tem pessoas que na casa, você vai na casa dele, a Bíblia está amarela, porque está aberta no Salmo 91, porque ele acha que estando ali aberta no Salmo 91, o inimigo não entra lá, que aquilo vai espantar o mal da casa dele. Não espanta nada. Tem gente que pendura o Salmo 91, não vou pendurar esse Salmo 91 na parede aqui, porque esse Salmo pendurado aqui vai fazer com que o inimigo passe longe. Passa perto, ele não tem medo de Salmo. Se ele tivesse medo do Salmo 91, ele não citava um trecho do Salmo para Jesus. Ele não citaria. Ele não tem medo de Salmo. Sabe o que é que ele tem medo? Da promessa do Salmo. Diga glória a Deus. A promessa do Salmo assusta ele. Porque quando você vai ler o Salmo 91, você vê que está escrito ali, guardará a tua entrada, te livrará do mal, vai ser pavê, escudo, vai cair mil ao teu lado, 10 mil à tua direita. É um monte de promessa aquilo ali. Mas aquela promessa que está ali só funciona na sua vida se você fizer como fala o último versículo do Salmo. Vamos ver o que é que está escrito no último versículo do Salmo? Esse é o último versículo? O penúltimo? O 15? É lá mesmo. Tu passou?
Ele me invocará, eu responderei, estarei com ele, na angústia dele eu retirarei. Peraí. O verso que diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o glorificarei. Porque essa tradução está aqui. Porquanto amor, também o livrarei, porque conheceu o meu nome. A resposta é essa aqui. Para tudo aquilo dar certo na vida da gente, aquele tipo de proteção, uma tradução diz que você tem que se apegar a Deus com amor. Diga glória a Deus. Se você se apegar a Deus com amor, tudo aquilo que se refere à proteção de Deus vai se configurar na sua vida. Amém? Se você não se apegar a Deus com amor, aquilo ali é só uma promessa. Mas se você se apegar a Deus com amor, como diz o final do Salmo, aquela promessa já está agindo em favor da sua vida. Amém? Esse que é o detalhe da coisa. Por isso que ele citou o Salmo 91 para Jesus. E quando ele citou, o que foi que Jesus falou para ele? Não te joga daquilo aí, mas Jesus pegou outro texto. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus falou, toda vez Jesus falava, está escrito, está escrito. Ele tentou, levou Jesus para o alto de uma montanha e disse, eu te dou tudo se tu me adorar. Jesus, pois é, vai-te Satanás, porque também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sempre ele usava a palavra, está escrito, por quê? Porque quando ele dizia está escrito, ele estava usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Alguém chega com você e diz, olha, tu é um fraco, tu não vai conseguir, tu é aquilo. Se você quiser dar uma espadada numa pessoa que tenta destratar você, jogar você para baixo, você pega a palavra e usa como espada, contra-atacando, dizendo, eu sou fraco, tu é isso, aquilo, mas você diz, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você diz isso, você está combatendo e usando a espada do Espírito. Querendo dizer o quê? Que qualquer ataque que você sofra na sua vida, não use palavrão, não revide agressão, nada. Tente dar vazão ao Espírito para usar a palavra de Deus. Porque quando você usa a palavra de Deus, você está usando a espada do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Aí depois, é a última, né? Terminou. Amém? Isso é a armadura de Deus, falada pelo apóstolo Paulo, que a gente tem que usar em detalhes da vida da gente. Quando você se guia por essas coisinhas aí, não tem capeta, não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem mandinga que possa pegar você. Por quê? Porque você está debaixo dessa armadura. Diga glória a Deus. E quem está debaixo dessa armadura fica intocável por conta da promessa de Deus. Então se apegue a Deus, se sustente em Deus, procure a armadura de Deus, tenha consciência com o capacete da salvação de que você é de Deus, use a couraça da justiça, seja um justificado, se mova e se conduza pelo Evangelho da paz, calçado com os pés do Evangelho da paz, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vá usando essas coisas, use esse tipo de que ensinou Paulo, porque essas coisas ele pegou para ensinar para um pessoal que tinha muitas lutas, muitas batalhas, que moravam ali na cidade de Éfeso. Então você que está aqui nesta noite, talvez você tenha as suas batalhas, talvez você esteja usando as armas erradas para poder enfrentar essas suas batalhas. Talvez você esteja falando demais, talvez você esteja revidando briga, revidando agressão, revidando provocação, quando na verdade você tem que usar exatamente desse expediente ensinado na palavra para você combater aquilo que se levanta. Porque tem ações que são contra nós, que elas são espirituais, são malignas. O inimigo usa qualquer um para tirar o outro do sério, para levar o outro ao desespero, para levar o outro a fazer uma loucura. Ele usa, ele provoca isso. Não entre. Se você for pela palavra de Deus, você acaba não entrando nessas coisas, nessas armadilhas que o inimigo prepara. E quando você realmente reage dentro dessa visão dada pelo apóstolo Paulo, tenha a certeza, você consegue ter vitória em qualquer batalha que você enfrentar. Amém? Então pensa nisso. E que Deus abençoe a você, abençoe a mim e abençoe a todos nós a melhorarmos nessa vida espiritual e sabermos lutar, então, da maneira correta. Amém? Graças a Deus.